Olá! 8 horas da manhã e a gente tá como? Trabalhando, como toda pessoa comum, né? Hoje, dia 12 de junho, tô fazendo essa live. É um especial aí do Dia dos Namorados. Resolvi fazer já de manhã, porque eu sei que esse tema... Olá, já tem uma Clarete chegando aí, obrigada, ó, já não tô sozinha, né? Já tem uma pessoa aí me assistindo, que coisa boa. Então eu resolvi fazer essa live desse especial do Dia dos Namorados e fazer cedo já, porque essa live vai ficar gravada e você pode assistir em qualquer momento. Bom dia, irmã, já tô aqui fazendo uma live para falar aí sobre relacionamento amoroso, nesse Dia dos Namorados, que você bem sabe que durante muito tempo foi um dia assim bem difícil, porque se teve uma pessoa nessa vida que fez escolhas equivocadas nos relacionamentos amorosos, essa pessoa sou eu. E por isso que eu tenho toda a propriedade para estar aqui hoje falando com vocês sobre isso e trazendo algumas informações que são preciosas da minha vida. Por quê? Eu acho esses dias comemorativos muito legais, né? Mas assim, Dia das Mães, para quem não tem mãe, criança que tá no colégio, tem aquelas apresentações, é muito difícil, né? A mesma coisa com o Dia dos Pais, porque, né, quem tem o pai presente, beleza, quem não tem já fica naquela tristeza, né? E o Dia dos Namorados acontece a mesma coisa, porque por mais que você esteja num relacionamento, às vezes esse relacionamento não é aquele relacionamento que você imaginava que ia acontecer e que ia ser legal, né? E às vezes você também fica esperando aí do teu companheiro ou da tua companheira um gesto de carinho, você fica aguardando um presentinho, não pelo valor do presente, mas pela lembrança. Então, às vezes tem muito isso, e principalmente as mulheres esperam muito isso. Essa semana, como é uma semana aí que tá acontecendo muita coisa em relação a isso, né, ao Dia dos Namorados, eu vi um vídeo que eu achei ótimo. A mulher entrava no carro, entregava uma rosa pro namorado, marido, não sei, e um presente, e colocava no tapa-sol que tem assim, né, no lado do motorista, umas pétalas de rosa. Daí ela entrava e ele ficou segurando aquilo sem saber. Lógico que foi um vídeo montado, né? Mas eu achei muito criativo. Ele fica segurando aquilo sem saber direito o que é. E aí ela entra, fica feliz, recebe a flor, recebe o presente. E quando baixa o parasol ali, caem aquelas pétalas de rosa em cima dela. Então, o que eu entendi desse vídeo? Ela estava tentando ensinar pro marido ou pro namorado o que ela gostaria que fizessem para ela, né? Só que às vezes, gente, a gente não consegue dar pro outro aquilo que a gente não tem, aquilo que a gente não sabe, né? Então é por isso que eu vou fazer essa live hoje, porque como eu coloquei ali na chamada dessa live, eu coloquei ali, não dá para ver o fim da estrada, o segredo é ser feliz no caminho. Então essa live é para trazer algumas informações de como ser feliz nesse caminho, né? Porque a constelação familiar, ela não vai trazer o seu amor de volta ou trazer o seu amor em 5 dias, né? Mas ela vai te trazer consciência para você se relacionar de forma saudável, certo? E essa relação, ela precisa começar primeiro com você. Então, às vezes, as pessoas querem o seu amor que tá fora, às vezes as pessoas estão buscando um amor, mas esse amor aqui, que somos nós mesmos, nós não olhamos para ele. É como se esse amor aqui, ele não existisse, né?
E aí vem aquela máxima, e para você encontrar um amor, você precisa primeiro se amar. E a gente tem certeza que a gente se ama, porque a gente acorda, a gente toma um bom banho, a gente arruma o cabelo, a gente se maquia, né? A gente coloca uma roupa bonita, que aliás hoje eu tô toda na chama rosa, né? Não sou muito do rosa, mas estou aqui também com anéis e pedras, né? Quartzo rosa, né? Comemorando essa coisa aí, dessa energia do amor, que também é muito importante. Mas então, a gente acorda, a gente dá tudo de si, a gente diz, eu me amo, bom dia, Karen, maravilhosa. Como assim que eu não consigo ter um relacionamento amoroso, uma coisa saudável, né? Como assim que eu já sou casada e essa pessoa com quem eu tô me relacionando não é aquilo que eu esperava, ela não me trata da forma que eu gostaria de ser tratada. O que eu fiz da minha vida? Nesse dia dos namorados eu queria receber um convite para ir jantar fora, que eu vou falar para vocês, não é um bom dia para fazer isso, porque os restaurantes estão assim lotados. Então é melhor ir amanhã, e no sábado e na semana que vem, porque hoje vai ser uma loucura, né? Mas a gente fica esperando um carinho, esperando uma rosa, nem que seja colhida ali do jardim, uma expressão de carinho. E os homens, né? Os homens não esperam nada, para eles é um dia como outro qualquer, um ou outro tem uma natureza assim mais sensível, e aí vai lá e faz uma grande surpresa. Às vezes nesse dia você é pedida em noivado, em casamento, né? Vem algumas declarações de amor. E por que tudo isso é importante? Porque nós somos pessoas que nós não nascemos para vivermos sozinhos, isolados. Então a gente quer se relacionar. É muito importante o relacionamento amoroso. E aqui eu tô falando de relacionamento amoroso em todos os níveis, seja um relacionamento heterossexual, seja um relacionamento homoafetivo. O relacionamento amoroso dentro da visão sistêmica entre duas pessoas, sejam elas de sexos diferentes ou sejam do mesmo gênero, né, do mesmo sexo, eles vão acontecer da mesma forma. O que a gente vai acabar percebendo nos relacionamentos de casal homoafetivos é que sempre vai ter um parceiro com uma energia mais feminina e outro parceiro com uma energia mais masculina. E isso vocês vão perceber sempre nos relacionamentos homoafetivos, né? E a gente fala dessa energia. Por quê? Porque essa energia é a energia do feminino e é a energia do masculino do nosso sistema. É o nosso pai e a nossa mãe. E hoje eu quero trazer para vocês, eu até anotei algumas coisas aqui, porque às vezes eu também não quero que essa live fique enorme, né? Eu quero que ela seja bem concisa e que ela traga muita contribuição aí para quem tá chegando, né? E antes de eu começar, né, dando um tempinho aí, quem puder ir jogando um aviãozinho, convidando seus amigos para participar dessa live, né? Apesar que vai ficar gravada, então também pode assistir depois. Eu quero dar uma dica para vocês, que esse daqui é o meu chazinho matinal. Eu comecei isso em 2021 e nunca mais tive gripe na vida, gente, tá? Eu vi isso na internet e eu quero dizer para vocês que funciona, né? Então, o que eu faço? Quando chega ali no finalzinho de maio, metade de maio, eu faço um shotzinho pra mim. Então, o que eu coloco nesse shot? Eu coloco cúrcuma, eu gosto da raiz, mas se não tiver, pode ser o pó, cúrcuma ou açafrão, tá? Coloco gengibre, gengibre é mais fácil de encontrar, então opte pela raiz mesmo, in natura, tá? E eu gosto daquele limãozinho rosa, eu pego ali uns 20, 25 limõezinhos daquele, normalmente eu vou na casa de alguém que plantou e tudo mais.
E aí eu bato tudo isso no liquidificador com um pouquinho de água e eu coloco um pouquinho de pimenta do reino também, porque a cúrcuma, se ela não tiver aliada à pimenta do reino, ela não vai fazer o trabalho que ela precisa fazer no nosso organismo. E aí eu faço um chazinho, tá? E eu tomo em jejum. Então vou começar aqui quentinho, eu bato no liquidificador. Ah, importante, o que eu faço? Eu faço eu já me perdi aqui. Eu bato isso no liquidificador, coo e eu coloco naqueles copinhos de cafezinho e eu congelo. Então dá mais ou menos uns 50 copinhos de cafezinho. Então veja, são 50 dias de um shotzinho maravilhoso para você tomar antes de começar aquele inverno de rachar que a gente passa aqui no sul, né? E isso vai te protegendo e te preparando para esse inverno. Só que se você mora no Nordeste ou em regiões mais quentes, também é interessante você fazer, porque a cúrcuma, o gengibre, eles são anti-inflamatórios naturais, né? O limão é uma vitamina C maravilhosa. Então também você vai organizando aí o teu organismo. E isso é um sinal de amor pela gente, né? É esse cuidado que a gente tem que ter. Como é que você se cuida no teu dia a dia para você poder cuidar do outro, né? Cuidar não como mãe, né? Cuidar não como irmã, não cuidar como alguém maior que o teu companheiro ou companheira. Porque um relacionamento amoroso é uma relação entre dois iguais. São dois indivíduos que se relacionam. E aqui mais uma informação, a gente não se relaciona só com esse indivíduo, a gente se relaciona com todo o sistema dessa pessoa. Então nesse dia dos namorados, né, nesse dia 12 de junho, eu vou trazer algumas dicas para vocês aqui do que pode estar acontecendo hoje na tua vida, né, que você não está conseguindo se relacionar, que o relacionamento amoroso para você é uma coisa muito difícil, como foi para mim durante muito tempo. Foi extremamente difícil, porque eu tive que trabalhar muitas questões minhas em relação ao masculino para eu poder me abrir para o amor. E isso não significa que foi rápido, certo? Que é definitivo, porque às vezes é um trabalho que vai acontecendo ao longo do caminho. E aqui eu quero trazer também para vocês uma consciência que é muito importante. Todas as pessoas que passam pela nossa vida, com as quais nós nos relacionamos de forma amorosa, são contribuição na nossa vida. E isso tem que ficar claro, porque muitas pessoas dizem, porque o falecido, porque essa pessoa só me trouxe dificuldade na minha vida, essa pessoa não me trouxe nada de bom. Olha, como eu falei no início dessa live, eu já fiz tanta escolha equivocada, mas cada pessoa com quem eu me relacionei me ensinou algo. E hoje eu consigo perceber por que eu fazia essas escolhas equivocadas. Por que eu, às vezes, queria me relacionar com pessoas que não estavam disponíveis para um relacionamento? Porque eu não estava disponível para um relacionamento. Gente, eu tive um pai maravilhoso, mas ele era militar e nordestino. Então pensa num ser machista, certo? Extremamente machista. E por consequência, eu tive 3 irmãos extremamente machistas. Por quê? Porque eles aprenderam tudo isso com o meu pai. Então a forma como o meu pai, apesar de ser um relacionamento muito tranquilo com a minha mãe, principalmente quando eu cheguei, porque eu fui a última filha, né? Então eu já cheguei, eles estavam mais tranquilos. E eu cheguei num momento da vida dos meus pais onde eles já estavam bem mais velhos. Eu fui a raspinha do tacho, né? Então meu pai tinha 54 anos quando eu nasci, que é a idade que eu tenho hoje, né?
E a minha mãe tinha 40, então eu tive praticamente avós, mais o pai, né? Porque hoje é muito comum uma mulher ter filho aos 40 anos. Então a minha criação, ela não foi uma criação moderna, assim, né? Então ali nos anos 80, anos 90, quando eu tava ali, né, querendo ir pra vida, enfim, eu era muito presa, né? E aquilo me incomodava demais, eu tinha muita raiva. Eu tinha muita raiva do meu pai, eu tinha muita raiva dos meus irmãos. Eu não gostava da forma como os meus irmãos tratavam o feminino. Apesar do meu pai ser um homem tranquilo, a minha mãe era uma mulher muito submissa. Então ela era ainda aquela mulher que entregava o pratinho feito na mão do meu pai. E às vezes meu pai reclamava que estava com muito sal ou qualquer coisa assim. E eu olhava para tudo aquilo e eu fui construindo uma imagem de que casamento, relacionamento amoroso era uma coisa horrorosa. Mas ao mesmo tempo eu queria me relacionar, porque eu me apaixonava, né? Eu tenho uma orientação sexual heterossexual, né? Então eu sempre gostei dos meninos, eu gosto até hoje, né, dos homens e tal. E eu olhava, eu me apaixonava e eu queria, mas eu nunca estava disponível para aquilo. E parecia que quando a coisa ia dar certo, eu queria dar um passo para trás, né? Eu fazia alguma coisa, me boicotava mesmo, para que aquilo não acontecesse, né? Então, eu só fui perceber isso, gente, anos depois, me trabalhando através da terapia. Depois veio a constelação familiar. E hoje eu tenho plena consciência de tudo que eu fiz lá atrás, né? E do porquê que os relacionamentos eram tão difíceis. E nesse final de semana eu fui no aniversário de uma amiga, num bar, que fazia muitos anos que eu não ia. E como eu trabalho com desenvolvimento humano e estava chegando aí o Dia dos Namorados, eu fiz um laboratório aí nesse dia, apesar de eu estar me divertindo muito, que foi uma delícia o aniversário. Mas eu comecei a olhar para as pessoas, porque é um bar onde as pessoas vão, tem boa música, né? Músicas, né, rock and roll, eu adoro. Então, um lugar bem frequentado, pessoas bonitas, e as pessoas vão para paquerar, né? Nós estávamos numa turma, muitos casais, enfim, comemorando o aniversário dessa amiga, mas num determinado momento eu comecei a olhar como que as pessoas chegavam uma nas outras, como elas paqueravam, né? E eu moro em Curitiba e uma coisa que eu sempre percebi aqui em Curitiba é assim, os homens eles têm uma conduta, eu já morei em outros lugares do Brasil, né? E em Curitiba, especialmente, os homens têm uma conduta assim. Eles olham para você a noite inteira. Quando você tá indo embora, eles dizem, você já vai, né? E isso foi uma coisa assim que aconteceu comigo e com muitas amigas durante muito tempo. E por que isso acontece? Eu não sei o porquê disso em Curitiba, porque eu já morei em Santa Catarina. E lá a gente conhece pessoa no posto de gasolina, a pessoa bate no teu carro e você namora com ela. Esses são exemplos do que aconteceu comigo quando eu morei em Joinville, né? E aqui em Curitiba sempre eu achava isso, mas aí eu também comecei a perceber que essa era uma crença minha, né? Eu coloquei os curitibanos nesse lugar. Então, realmente, quem é que se aproximava de mim? Essas pessoas que não estavam disponíveis. Por quê? Porque era isso que eu ressoava, né? Era essa a minha ressonância. Então, quem é que me olhava? Aquele cara que não tinha vontade, não tinha coragem de chegar. Quem é que me olhava? Aquele cara que não estava disponível. E era uma coisa incrível, gente, porque se tivesse uma mesa com 10 homens, o cara que ia olhar para mim era o casado. Era uma coisa impressionante a quantidade de homens casados que se aproximavam de mim. E também a quantidade de homens bem mais velhos, mas bem mais velhos mesmo. Os homens mais jovens, eles não me olhavam tanto, mas os homens, isso quando eu era novinha, hoje até é normal, né, que isso aconteça. Mas assim, quando eu tinha lá meus 21 anos, eu me relacionava com pessoas que tinham 40 anos, né, quase 20 anos depois. Então eu fui percebendo quais eram as dinâmicas que estavam ali acontecendo na minha vida, porque
por que isso acontecia, né? E aí, para exemplificar isso, eu estou trazendo alguns exemplos meus, porque quem sabe você se identifique também em algum momento, né, com isso. Ah, e voltando no bar, tinha uma moça que era amiga, né, da aniversariante, e ela me disse uma frase assim que eu achei muito interessante. Ela falou assim: homem nenhum presta, não tem a menor condição de se relacionar. Eu não consegui encontrar um homem que fosse legal, né? E sim, essa era a realidade dela, né? E eu disse sim a isso, porque essa foi a realidade dela, né? E ela criou isso. E também vem de um sistema onde muitas mulheres estão sozinhas. Então, às vezes, tem aquele sistema onde tem lá as tias, as irmãs, ninguém conseguiu casar, ninguém conseguiu se relacionar. E esse conseguiu aqui, eu vou colocar entre aspas, você não tem que conseguir nada. Também, se você quiser estar sozinha ou sozinho, né? É uma opção, e é uma opção maravilhosa, porque às vezes a pessoa não quer se relacionar com ninguém afetivamente, né? E tá tudo bem. Mas para algumas pessoas, essa coisa de conseguir se casar, né? Criar uma família, se relacionar com alguém, ter filhos muitas vezes. Eu, por exemplo, não tive filhos. Bom, também com as escolhas equivocadas que eu fiz nessa vida, seria até um milagre se isso tivesse acontecido. Mas isso não é uma coisa que me incomoda também, porque eu nunca tive esse desejo, né, de ser mãe, e não tenho, e tá tudo certo também. E muitas mulheres hoje optam por não terem filhos, né? Mas o que eu trouxe para vocês aqui hoje, né? Dentro desse trabalho que eu vou chamar aqui de conexão sistêmica, e que é um trabalho que vai continuar de forma presencial e de forma online também. Mas isso eu conto para vocês no final, porque a minha ideia aqui não é ficar fazendo propaganda de nada, tá? A minha ideia é trazer realmente conteúdo para vocês. Então, entre as leis que o Bert Hellinger trabalhou, né, as leis sistêmicas, que não foram criadas pelo Bert Hellinger, mas que ele carinhosamente as chamou de as ordens do amor, que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio entre o dar e o tomar, que se vocês quiserem saber mais sobre isso, tem vídeo meu aqui no Instagram, tem vídeo meu também no YouTube falando sobre essas leis. E é muito legal, se você está chegando aqui pela primeira vez, entender um pouquinho dessas leis sistêmicas. Por quê? Porque elas são um caminho de transformação, né? Eu moro num lugar aqui meio barulhento, tá, gente? Como eu tô em casa, né, ainda não saí para fazer os atendimentos, então de vez em quando vai ter um barulhinho de moto aí, um barulhinho de carro. Mas enfim, essas leis, né, que eu chamo de leis de conexão, também tem os 5 círculos do amor. E esses círculos, eles compõem uma jornada de autocura e de autoconhecimento, tá? Eles formam um trajeto de um caminho, né? Eles formam um caminho para você se situar, né? Então, quando eu falei lá na chamadinha que não dá para ver o fim da estrada, o segredo é ser feliz no caminho, esses 5 círculos do amor vão trazer para vocês algumas consciências de como você pode ser feliz nessa caminhada, entendendo esses relacionamentos, né? Então, o primeiro círculo do amor são os nossos pais. Então, assim como os nossos pais se relacionam, a gente olha para esses pais se relacionando e a gente, na maioria das vezes, a gente gera ali um script de vida para nossa vida. Então, por isso que muitas vezes os pais dizem, né, tem essa preocupação de não brigar na frente dos filhos, né, de resolverem as suas questões separadamente. E é muito importante que os pais tenham carinho um pelo outro, porque uma família que tem essa base, onde a criança vê esse relacionamento dos pais,
de forma harmoniosa, ela vai criando uma história para ela mais feliz. Então a minha pergunta para você aqui é hoje é a seguinte, né? Como é que você via o relacionamento dos seus pais? Então eu vou falar para vocês como que eu via o relacionamento dos meus pais. Não tinha carinho, tanto que eu olhava para o meu pai e dizia, ai, beija a mãe, pai, porque eu via na novela, via outros casais se beijando, eu nunca vi meu pai dando um beijo na boca da minha mãe. Ele era extremamente carinhoso e cuidadoso com a minha mãe. Se eu falar que o meu pai não era essa pessoa, eu estaria mentindo. Mas essa até pela idade e pelos valores, né, que essas expressões de carinho, elas não deveriam ser feitas em público e na frente dos filhos. Então, não tinha essa expressão de carinho. Então, eu não cresci vendo isso, né? Aí eu também julgava demais, porque eu achava minha mãe uma mulher muito submissa, até que um dia o meu pai reclamou da comida que ela entregou no prato para ele, e eu falei, não coma, né? E ainda falei para minha mãe, falei, mãe, por que você faz isso, né? A senhora, porque a gente chamava de senhor e senhora, por que a senhora faz isso? Ele só reclama, né? E ela olhou para mim e falou, porque eu gosto. E aquilo foi maravilhoso para mim, porque ali eu entendi que era a relação dos dois. Lógico, eu era muito jovem, não tinha a menor ideia do que era consciência sistêmica, muito menos constelação familiar, mas ali ela se posicionou, mas principalmente ela me colocou no meu lugar. Por quê? Porque eu ficava no meio dessa relação, no meio da relação dos meus pais, né? Quando eu julgava essa relação. Então a forma como eles se relacionam é deles. Mas infelizmente, por olhar isso tudo, qual foi o script que eu desenvolvi? Que eu não queria um homem machista, que eu não queria um homem que me mandasse. E eu teve a parte positiva disso, porque eu sou uma pessoa extremamente independente, eu construí as minhas coisas, eu sou muito batalhadora. Só que qual era a imagem que eu passava para os homens? A imagem de eu não preciso de você, eu não quero você, eu sou melhor do que você, eu não vou deixar você fazer comigo o que o meu pai fazia com a minha mãe. Ok? Esse é o seu desejo, é isso que você emana para o universo. Então, o que acontecia? Os homens me olhavam e já na minha energia sentiam que eu era uma pessoa muito dura, uma pessoa muito difícil. Então, eu estou trazendo um pouco da minha história para você ver o que é que você está fazendo aí. Como é que você olhava para o relacionamento dos seus pais? Então, esse é o primeiro círculo do amor. Vamos para o segundo círculo do amor. São 5, tá, gente? Que é a infância e a puberdade, né? Então, infância. Nessa infância, você tá ali ainda olhando a relação dos seus pais, mas você é ainda muito criança, né? Você ainda não entende muito, mas é a forma também como os seus pais se relacionam com você. Então, você é uma criança amada, é uma criança cuidada, né? É uma criança que se sente feliz. Essa foi a minha criança. Mas ao mesmo tempo, a minha criança, ela era a filhinha do papai. E essa é uma dinâmica dentro dos relacionamentos, principalmente para as mulheres, muito difícil. Porque como eu fui a última filha, era um bebezinho, né? Meu pai já estava com uma idade mais avançada, então era mais ou menos aquela relação de vô. Então aquela bonequinha queridinha, com a vozinha fina, que ficava dançando na frente do espelho, muito criativa, espoleta, libriana. E o pai tinha uma admiração enorme por aquela criança, e essa criança uma admiração enorme por esse pai, né? Onde na minha vida tudo era o meu pai. E aí, esses dias eu vi um vídeo também na internet, onde o pai chega e dá flores para a filha. E a filha fica toda feliz, né? Porque esse pai está querendo ensinar para essa filha como que ela deve ser tratada. Isso é muito importante, né?
Mas ao mesmo tempo ele cria nela uma expectativa que nem sempre vai acontecer, porque não são todos os homens que dão flores. Alguns até acham que dar flores é acostumar mal, né? Eu tenho uma amiga que convivia muito com uma família onde eram várias irmãs, todas casadas, né? E aí uma das irmãs estava com um marido novo, e esse marido novo, no Dia das Mulheres, resolveu trazer uma flor para cada mulher. E os maridos antigos, né, que já estavam naquele sistema, um sistema bem machista, inclusive, falou, não, nada de acostumar mal, não traz flor aqui não, porque a gente não dá, você também não pode trazer. E foi até uma confusãozinha ali, né? Porque não podia fazer nada diferente naquele sistema. O sistema era bruto, né? Ali você não podia receber carinho, não podia receber um presente, uma manifestação de carinho. E às vezes é isso que acontece. Às vezes, infelizmente, a gente acaba escolhendo pessoas aí que têm essa forma de pensamento, mas que não dão flores, mas que fazem outras coisas, né? E a gente também tem que equilibrar isso. E a gente vai falar de um círculo do amor aqui que tem a ver com o dar e o tomar, né? Que às vezes não é a flor, né? Então também não adianta esse pai acostumar essa criança com esse tratamento, achando que todos os homens vão fazer isso por ela. Né? Na verdade, precisa de uma orientação para essa criança. Ontem, quando eu cheguei em casa, eu subi no elevador e a menina tava com o pai e ela tava com uma caixa de quebra-cabeça de um unicórnio rosa, lindo, maravilhoso, né? Eu falei, nossa, que lindo! De quem que você ganhou? Ela olhou pro pai dela, assim, com um olhar tão cheio de amor e disse, do meu pai. E essas lembranças ficam, gente. Essas lembranças, elas são incríveis. Eu tenho lembrança do meu pai, quando eu comecei a andar de bicicleta, e eu era pequena, ele me deu uma bicicleta um pouquinho maior, eu não conseguia me equilibrar. E ele fez de tudo para conseguir rodinha para aquela bicicleta. E eu lembro até hoje, eu no carro, no banco de trás, segurando minha bicicletinha, indo pegar as rodinhas, sabe? E isso é uma memória que eu tenho muito forte, né? Do quanto ele era amoroso, do quanto ele queria que essa criança aprendesse a andar de bicicleta, né? Que é uma sensação de liberdade para qualquer criança. Então essa relação na infância com o pai e com a mãe, né? Também como tem a filhinha do papai, tem o filhinho da mamãe, que às vezes é aquele filho único, né? Ou não, aquele filho predileto, porque às vezes acontece isso, tá? Qualquer mãe aí pode saber que não é uma predileção, mas às vezes é aquele filho que é mais carinhoso, é aquele filho que dá mais atenção, e é aquele filho que deixa essa mãe mais confortável, né? E às vezes essa mãe, ela vai sufocando esse filho, e esse filho também vai buscando relacionamentos parecidos com essa mãe. E esses relacionamentos não dão certo. Por quê? Porque quando a gente casa com a mãe ou quando a gente casa com o pai, o relacionamento amoroso acaba, porque é uma relação incestuosa, né? Inconscientemente. Então, ao longo, né, ao longo do tempo, essa relação vai se perdendo. Então, essa infância é muito importante. E a puberdade, né, que é quando a gente vai entrando na adolescência, que aí a gente vai tendo transformações no nosso corpo, onde a gente começa também a olhar para questões sexuais, né? Então também essa relação desse toque, né, do como o nosso feminino ou o nosso masculino é respeitado dentro da nossa casa, como que os nossos pais lidam com isso. Às vezes existem algumas relações difíceis porque os pais não conversam com os filhos sobre a parte sexual, sobre sexualidade, né? Os pais têm vergonha de fazer isso, então também fica um tabu, né? Parece que é uma coisa feia, uma coisa suja, uma coisa errada, né? Então também você tem que perceber como é que é isso para você, como é que foi isso para você.
uma coisa escondida, uma coisa que não pode acontecer, né? Então aí você vai desenvolvendo, às vezes, uma dificuldade até com a tua sexualidade, né? Então esse segundo círculo do amor, essa tua relação nessa primeira infância e depois na puberdade, dentro do teu ambiente familiar, né? E aqui a gente olha também para questões muito difíceis que acontecem às vezes nessa fase, como abusos e dificuldades que mulheres e homens também sentem nessa fase, né? Então tudo isso vai refletir na tua vida adulta, tudo isso vai refletir nos teus relacionamentos. Então tudo isso que eu tô trazendo aqui para vocês, deixa eu tomar meu chazinho antes que ele esfrie. Tudo isso que eu tô trazendo aqui para vocês, né, é para que vocês tomem consciência, porque naturalmente não é numa live que você vai resolver tua vida, mas às vezes você pode pegar essas informações que eu tô trazendo para você e trazer uma consciência nova aí para você e você começar a buscar ajuda, seja uma constelação familiar, seja fazer uma terapia, seja fazer tantas outras ferramentas, né, terapêuticas que a gente tem aí hoje que podem te ajudar nesse processo. Então vamos lá para o terceiro círculo do amor, né, que é o dar e o tomar. Então, vamos entender aqui o que é tomar. Ah, Fátima, por que não é dar e receber? Porque quando eu tomo algo, né, eu tenho eu dou um valor para aquilo que eu estou recebendo, tá? Então, por isso que dentro das leis sistêmicas e dentro dos círculos do amor, a gente está sempre falando do dar e do tomar. Porque se você me dá algo e eu só recebo, é uma coisa. Agora, se você me dá algo e eu dou um valor enorme para aquilo, como a menininha, né, que recebeu um quebra-cabeça de unicórnio do pai, mas o olhar que ela deu para aquele pai era um olhar de valor, era um olhar de agradecimento, era um olhar de orgulho por estar recebendo daquele pai, né, que trabalhou o dia inteiro, que foi buscar ela no colégio, que lembrou dela e deu aquele presente que provavelmente ela queria e ela já tinha falado. E no olho dela a gente viu o valor que ela estava dando para aquele presente. Então ela tomou esse presente. Isso é memória afetiva, isso é memória positiva, né? Então, num relacionamento de casal, você precisa se relacionar como dois adultos. E o que acaba acontecendo aqui, gente? E por isso que muitas vezes é difícil o relacionamento ou até buscar um relacionamento. Porque a gente ainda está se relacionando na criança. A gente está lá no segundo círculo do amor. Ou a gente está na criança ou a gente está na fase da puberdade. Então a gente se relaciona a partir dessas construções e desses scripts de vida que nós escrevemos lá atrás. Então é por isso que nós precisamos olhar para isso. Por quê? Porque são dois indivíduos e não adianta um só se trabalhar. Porque se o outro tiver uma série de problemas, eu atendo muitos casais, eu atendo muitas pessoas também que chegam sozinhas e às vezes dizem, eu pergunto, como é que é o relacionamento da sua esposa com a mãe dela? Ah, é péssimo. Ah, como é que é o relacionamento do seu marido com a mãe? Ah, é horroroso, né? Então vejam, essas relações horrorosas, elas têm um sentido de ser, né? Os pais não são perfeitos, eu já falei isso 1 milhão de vezes aqui. Pai e mãe não tem manual para ser pai e mãe. Pai e mãe se tornam pais quando os filhos nascem. Eles vão dar aquilo que eles receberam, né? Então, às vezes não receberam muito, não sabem lidar com a situação. Às vezes não tem tempo para isso, né? Às vezes estão dando o que eles têm, o melhor de si, mas nunca é o suficiente, né? As relações são muito conturbadas. Então, gente, não adianta, a gente precisa resolver as nossas questões com os nossos pais. Isso é importante, sabe? Sejam eles presentes, ausentes, eles são a nossa força da vida. Eles nos deram a vida. A nossa vida vem através desse feminino e desse masculino.
Então, às vezes eu vou ter que dizer sim, até eu fiz um vídeo, né? Toda semana eu tenho toque sistêmico, essa semana vai ter também na quinta-feira, sobre mães narcisistas. Existem mães e existem pais com transtornos psicológicos. Existem pais que não têm recursos para serem pais, mas que são pais, que criam os seus filhos e que criam traumas. Os pais não são perfeitos, né? Então, eu preciso dizer sim, às vezes, a essa imperfeição dos meus pais, a essa ausência dos meus pais, para eu poder seguir para minha vida. A gente tem que entender isso de uma vez por todas. E aqui eu não estou falando de perdão, tá, gente? Dentro da visão sistêmica, o perdão é algo que nos deixa muito grande. E se eu ficar também muito maior que os meus pais, também não é uma boa solução. Então eu não tenho que perdoar os meus pais. Os meus pais me deram o que eles precisavam me dar, né? Eu preciso concordar com aquilo que foi, de bom ou de ruim, de difícil, mas eu preciso concordar. É assim, a vida é assim. Então eu preciso apaziguar isso em mim. Eu preciso apaziguar esse feminino e esse masculino em mim. Não é no meu relacionamento, não é no meu trabalho, não é virando workaholic, não é buscando isso num homem ou numa mulher que está fora. Porque eu preciso primeiro organizar o que está dentro. Então, para eu me amar, né? Para eu conseguir realmente, que é isso que todo mundo diz, para você ter um relacionamento, primeiro você tem que se amar. Como é que eu vou me amar se eu excluo o feminino e o masculino em mim? Como é que eu vou me amar se eu tenho raiva do masculino? Como que eu vou me amar se eu tenho raiva do feminino? Desse masculino e desse feminino que habitam em mim? Então, se hoje tá difícil para você se relacionar, tá difícil o teu relacionamento amoroso, você não tá conseguindo se abrir para uma relação e o teu caminho tá ficando triste, quem sabe você tenha que olhar para isso, né? Por quê? Porque eu preciso me relacionar numa proporção de dar e tomar com o meu companheiro, com a minha companheira, onde eu dou e eu tomo. E eu não preciso dar na justa medida. Às vezes eu dou um pouquinho mais, porque aquilo me excede, eu tenho sobrando. Eu também não posso, numa relação adulta, ficar esperando um retorno. Eu espero que ele me dê uma flor no dia dos namorados. Eu espero que no meu aniversário, eu espero. Às vezes eu tenho que sentar e conversar, eu tenho que falar sobre o que eu sinto. Eu tenho que dizer, olha, eu gostaria que você fosse mais amoroso. E às vezes essa pessoa vai dizer pra mim assim, eu não sei fazer isso. Mas a minha linguagem do amor é lavar a louça pra você. A minha linguagem do amor é ver que quando você tá dormindo e tá meio descoberta, eu vou lá e te cubro. A minha linguagem do amor não é sair e comprar flores pra você. A minha linguagem do amor é outra. A minha linguagem do amor é fazer aquele omelete no pontinho que você gosta. A minha linguagem do amor é fazer um cafezinho de manhã e te levar na cama antes de você levantar. Aquele cafezinho preto que você gosta. Essa é a minha linguagem do amor. Mas eu não vou te dar flor. Eu não sei nem comprar. Eu não sei comprar presente para você. Eu tenho medo de errar o tamanho. Entendem? Então, essas trocas, elas são importantes. Essas trocas, elas vão trazer harmonia para teu relacionamento. Então, também você precisa entender que, como eu, né, que fazia todas aquelas escolhas equivocadas, eu não estava disponível. Então, eu trazia para minha vida pessoas que não estavam disponíveis. O que eu dava? Eu dava desprezo, eu dava arrogância, eu não dava aquele olhar, a pessoa podia até me interessar, mas eu achava que era ela que tinha que vir, e às vezes ela não conseguia fazer esse movimento, né? Então, hoje, eu faço o movimento também, porque você dá um passo e a outra pessoa dá outro passo, tá? Então, não é imprescindível que as duas pessoas deem na mesma medida, né? Então, o que é importante é você fazer alguns movimentos
dar algo para poder receber e tomar isso para você. Né? Então, como é que você está se relacionando hoje na tua vida? Aqui a gente está falando de relacionamento porque dia 12 de junho é dia dos namorados, né? Mas o dar e o tomar é na vida. Como é que eu me relaciono com os meus clientes? Como é que eu me relaciono com os meus amigos? Como é que eu me relaciono com os meus pais, com os meus irmãos, né? Como é que tá esse equilíbrio de troca, certo? Como é que isso funciona, né? Às vezes não tem como se relacionar, às vezes é preciso uma distância saudável, né? Eu mesma fui uma pessoa que precisei ter uma distância saudável dos meus irmãos, principalmente os homens, né? Por quê? Porque é uma relação difícil. Era uma relação muito impositiva, era uma relação de cobrança, era uma relação machista, né? Então, eu dei um passinho para trás. Isso não significa que não tinha amor, que não tinha atenção, que não tinha cuidado, mesmo que distante, né? Mas era necessário. Então, às vezes, você também tem que dar um passinho para trás. Como pessoas que têm pais com transtornos psicológicos, pais que foram muito difíceis, né? Não tem como você se relacionar com um pai abusivo, com uma mãe abusiva, né? Você vai precisar tratar isso. Às vezes você vai realmente precisar ter uma distância saudável, né? Então, como pessoas adultas, nós devemos dar sem esperar receber do outro algo que ele não pode nos dar, né? Eu anotei algumas coisas aqui para não me perder, né? Às vezes a pessoa não consegue nos dar, então ela também vai ter que se trabalhar. Por isso que o autoconhecimento, gente, é tão libertador. O autoconhecimento, ele muda a vida das pessoas. Então, se a gente puder, né, trabalhar nisso, e eu colaboro com muitas pessoas nesse sentido, né? Mas por quê? Porque eu já percorri esse caminho. O que eu já fiz de bobagem nesse caminho amoroso, vocês não têm ideia, né? As escolhas equivocadas que eu tive nessa vida, né? E aquelas pessoas que podiam ser muito legais e que também eu tinha deixado passar até conseguir me encontrar nesse caminho, que isso é o mais importante, né? Quando numa relação ambos tomam os seus pais do jeito que são, com todas as imperfeições, isso faz com que a relação flua, né? E aqui entra o quarto e o quinto círculo do amor, né? O quarto e o quinto círculo do amor falam justamente sobre isso, sobre concordar com todos os seres humanos e com o mundo. Gente, como seres humanos, nós somos falhos, certo? Por quê? Porque a gente vive nessa terra uma experiência, nós estamos experienciando muitas coisas aqui. Então nós erramos e acertamos. Isso tudo faz parte da nossa vida, né? Existem pessoas boas e existem pessoas más, certo? E às vezes eu preciso entender que essas pessoas más, elas são más porque elas têm um histórico para chegarem nesse ponto. Porque quando a gente vê uma criança nascendo, uma criança ela não nasce má ou boa, ela simplesmente nasce. Só que ela está aqui no estágio de evolução. Então essas pessoas, elas vão errar muitas vezes. Elas vão fazer coisas que são desagradáveis. Elas são, às vezes vão guerrear, às vezes vão roubar, às vezes vão matar. E elas são o que são. Então, eu não posso mudar isso. E eu preciso concordar com isso. Porque elas não vão ser do jeito que eu gostaria que fosse. E eu tenho muitos aprendizados com isso também. Às vezes também numa relação a gente se relaciona com alguém dentro dos nossos valores e essa pessoa tem atitudes horríveis conosco. Por quê? Porque nós estamos nos relacionando com base naquilo que nós acreditamos e o outro é diferente. E às vezes nós vamos nos decepcionar. Então dizer sim a essas pessoas, então dizer sim a esses relacionamentos que passaram pela sua vida, que foram importantes, porque eles te trouxeram algo.
mas também você deixou algo com essas pessoas. Partes suas, né? Traumas às vezes, dificuldades nos relacionamentos. Então o primeiro passo também é dizer sim a todos esses relacionamentos. Todos esses relacionamentos pertencem, eles foram contribuição de alguma forma na tua vida. Eles te deram algo e você também deu algo ali, né? Então um exercício que eu faço muito com os meus alunos e com as pessoas que eu atendo, também é de olhar para todos esses relacionamentos que não foram bons e também aqueles que foram bons, né? E deixar com eles o que é deles, pegar de volta o que é seu e reintegrar em você. Porque toda vez que a gente se relaciona com alguém, a gente deixa partes nossas nesse relacionamento. Então, é preciso a gente pegar de volta o que ficou lá atrás, né? Integrar em nós e dizer sim. Porque se essas pessoas, do jeito que são, cruzaram o meu caminho, é porque eu ressoei com elas em algum nível, isso estava em mim. Então não existe bom ou mal, certo e errado, existe apenas aquilo que é. Então concordar com os seres humanos do jeito que são não significa que eles estão certos. Mas eu preciso dizer sim, às vezes, a intolerância, eu preciso dizer sim à raiva, eu preciso dizer sim à falta de caráter, eu preciso dizer sim à falta de valores. Essa pessoa está num processo evolutivo e quem sabe ela não tem acessado ainda uma consciência melhor para ser uma pessoa melhor. Então não adianta eu querer transferir essa relação para os animais, que são maravilhosos e realmente é muito fácil se relacionar com um cãozinho. Por quê? Porque eles estão ali o tempo todo. Você pode até brigar com ele, mas depois ele volta. Eles são muito leais. Você pode estar de mau humor, de bom humor, eles estão sempre ali com você. E o ser humano não é assim. O ser humano tem raiva, o ser humano é vingativo, o ser humano vai embora e não volta nunca mais. Entende? Então não dá para transferir isso para os animais, né? Então eu vejo muitas pessoas hoje humanizando muito os animais. Eu acho muito legal ter pet, tá? Os bichinhos precisam de cuidado, mas não humanize o seu bichinho. Não coloque ele no lugar de um filho, não coloque ele no lugar de um relacionamento amoroso. Ele não é isso. Nós somos seres humanos, nós nos relacionamos com seres humanos amorosamente. Nos relacionamos também com os pets, mas é uma outra relação. É um outro tipo de amor. Entendem? Então, é importante dizer esse sim. E por que o quarto e o quinto círculo do amor são o mesmo? Porque o último, né, que é o quinto o círculo do amor, é você dizer sim aos seus pais do jeito que são. É concordar com esses seres humanos, que são seres humanos, são um homem e uma mulher. Eles não estão além disso. Eles foram crianças, eles foram adolescentes, eles acertaram, eles erraram, eles fizeram coisas que você nem imagina. E que eles nunca vão contar para você e que nem devem contar para você. Porque o que é deles, certo? Então, eu quis trazer nessa live toda essa compreensão, né? E falando ainda da quarta e do quinto círculo do amor, porque esse último círculo do amor, ele ultrapassa o limite da consciência. Quando a gente chega nesse nível de conseguir dizer sim para tudo isso, e isso só vem através do autoconhecimento, porque daí vem uma paz aqui, eu consigo acessar um nível até espiritual. Porque eu consigo me relacionar com todas as pessoas do jeito que são. Aqui eu me livro da raiva, eu me livro do ódio, eu me livro da vingança. Aqui eu me livro dos traumas. Porque eu vou trabalhando em mim tudo isso, né? Então eu quis trazer nesse dia 12 de junho essa consciência para cada um de vocês. Quem chegou depois, essa live vai ficar gravada, então você pode retornar e assistir desde o começo. Porque essas informações que eu trouxe, eu quis trazer já cedinho, né, para você ter o dia inteiro para poder
refletir sobre tudo isso, né? E se você tá sozinho ou sozinha, fazer desse dia 12 de junho não um dia triste, como tantas vezes eu fiz, sabe? Quem sabe saia, chame outros amigos que também estão solteiros, façam um jantar de Dia dos Namorados para os descasados, né? Para os desnamorados. O que importa, gente, não é o final da estrada, porque às vezes também você vai encontrar um relacionamento, mas você tá tão desorganizado dentro de você que você vai achar que você só vai ser feliz quando você tiver aquele relacionamento e você vai perceber que não é assim que funciona, né? Então o importante não é lá o final, o importante é como é que você caminhou nesse caminho, como é que você está se relacionando com você, como é que está sendo a tua jornada, é isso que é se amar. Então para você entender aqui o que é se amar, para poder se relacionar com o outro, né? Cuide do seu jardim primeiro. Eu assisti esse final de semana Sob o Sol da Toscana, tá saindo do Netflix, é um filme antigo, né? E eu quis assistir de novo, já assisti umas 500 vezes, porque tem uma fotografia linda, né? Tem umas cenas em Positano, na Itália, uma cidade que eu amo, que eu acho maravilhosa, aliás, eu amo a Itália. E ali teve uma cena, né, que ela dizia assim que você precisava cuidar do seu jardim para que não eram as borboletas, para que as joaninhas pudessem vir, né? Então cuida do seu jardim, sabe? Porque coisas inesperadamente boas podem acontecer a todo momento. Então eu quero desejar a todos vocês agora um lindo Dia dos Namorados, com muita consciência, né? Se arruma, fica linda, fica lindo, o dia tá lindo aqui em Curitiba, né? Aproveita esse dia, faz uma comida especial para você, não se sinta sozinho, não se sinta sozinha, porque nós, quando estamos completos, não estamos sozinhos. E quando nós estamos completos, nós podemos atrair uma pessoa que também esteja completa para que se relacione conosco, tá bom? Obrigada para você que ficou aí até o final. Se você tiver alguma dúvida, pode me chamar no direct, eu posso te responder. Ou se você ver esse vídeo depois também, quiser colocar alguma pergunta aqui embaixo, tá? Pode colocar. Eu atendo todos os dias com constelação familiar. No dia 23 de junho, que é um domingo, eu vou fazer um grupo de constelação familiar bem legal. Depois eu vou trazer as informações para vocês, tá? Vai ser um grupo diferenciado, onde a gente vai trabalhar bastante relacionamento amoroso, tá? Então aguardo vocês aí nos meus toques sistêmicos, nas minhas lives, e fico totalmente disponível para quem estiver precisando aí de uma colaboração com esse autoconhecimento. Para quem não me conhece, pode ser que esse vídeo chegue aí para pessoas que não me conhecem ainda, né? Eu sou Fátima Nunes, consteladora familiar e organizacional, e eu estou a serviço da vida e do amor. Um beijo! Não lembro mais nem como que desliga. Acho que é aqui. Beijo, gente!